Você já teve aquela sensação estranha de acordar, sabendo que acabou de viver alguma coisa intensa, quase como se tivesse acabado de sair de outro mundo. Mas em poucos segundos, tudo desaparece. Não sobra imagem, não sobra história, às vezes nem sensação. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você tenta lembrar, mais rápido aquilo some. E o mais curioso é que isso acontece quase todos os dias. Você sonha todas as noites, mas quase nunca lembra. E isso levanta uma pergunta que pouca gente realmente faz. Por que o seu próprio cérebro faz você esquecer algo que ele mesmo criou? Isso não parece fazer sentido. Se o sonho foi gerado por você, por que ele simplesmente desaparece como se nunca tivesse existido? E mais do que isso, por que alguns sonhos ficam marcados por anos, enquanto outros desaparecem em segundos? A resposta para isso não é simples. Porque esquecer sonhos não é falha, é funcionamento. E para entender isso, a gente precisa olhar para o que acontece dentro do seu cérebro enquanto você está dormindo. Durante a noite, o seu corpo passa por diferentes estágios de sono. Mas existe um momento específico em que tudo muda completamente. É a fase REM. O momento em que seus olhos se movem rapidamente. Seu corpo fica praticamente paralisado. E o seu cérebro entra em um dos estados mais ativos do dia. Sim, mais ativo. Enquanto você está deitado, imóvel, aparentemente em repouso, o seu cérebro está criando cenários, histórias, emoções. Quase como se estivesse simulando uma realidade paralela. Mas aqui começa o primeiro detalhe importante. Durante esse estado, as partes do cérebro responsáveis pela lógica e pela organização diminuem sua atividade. Enquanto isso, áreas ligadas à emoção, memória e imaginação ficam extremamente ativas. É por isso que sonhos parecem tão intensos, mas ao mesmo tempo, tão confusos. Você aceita coisas que, acordado, pareceriam absurdas. Situações impossíveis, mudanças repentinas, pessoas aparecendo e desaparecendo. E tudo isso faz sentido, naquele momento. Mas tem um detalhe ainda mais importante acontecendo por trás disso tudo. Um detalhe químico. Existem substâncias no cérebro que controlam como você registra memórias. Duas delas são fundamentais aqui: a acetilcolina e a noradrenalina. Durante o sono REM, a acetilcolina aumenta bastante. Isso deixa o cérebro mais ativo, mais criativo, mais solto. Mas ao mesmo tempo, a noradrenalina, que é essencial para consolidar memórias, praticamente desaparece. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Sem noradrenalina suficiente, o seu cérebro simplesmente não consegue transformar aquilo que você está vivendo em uma memória estável. Em outras palavras, você até vive o sonho, mas não consegue armazenar ele de verdade. É como assistir um filme, sem ter como salvar ou rever depois. Por isso, quando você acorda, aquela informação ainda está ali por alguns segundos. Mas como não foi consolidada, ela se desfaz rapidamente. Mas isso ainda não explica tudo. Porque se fosse só isso, ninguém lembraria de sonho nenhum. E claramente, não é o caso. Alguns sonhos ficam. Alguns são lembrados por horas, dias, até anos. Então o que muda? Por que alguns sobrevivem, e outros não? A resposta está na forma como você acorda. Quando você acorda diretamente durante ou logo após um sonho, as chances de lembrar aumentam muito. Porque a memória ainda está fresca. Ainda não desapareceu completamente. Agora, se você passa por outros estágios de sono depois, ou se acorda de forma abrupta, o cérebro simplesmente descarta aquilo, como se não fosse mais relevante. Mas existe um fator ainda mais poderoso: emoção. Sonhos que envolvem emoções fortes, medo, ansiedade, alegria intensa, têm muito mais chance de serem lembrados. Porque mesmo com a baixa capacidade de armazenamento, o cérebro prioriza aquilo que parece importante. É um mecanismo de sobrevivência. Emoções fortes sinalizam relevância, e relevância aumenta a chance de retenção. Por isso, pesadelos costumam ser lembrados com muito mais frequência. Não porque são mais comuns, mas porque são mais intensos. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Imagine se você lembrasse de todos os seus sonhos. Todos os dias. Com todos os detalhes. Situações que nunca aconteceram. Pessoas agindo de forma completamente fora da realidade. Eventos absurdos. Emoções reais ligadas a coisas irreais. Agora imagina isso acumulando na sua mente. Dia após dia. Isso começaria a misturar a sua percepção do que é real com o que nunca aconteceu. Memórias falsas, emoções desconectadas, confusão. E isso pode afetar diretamente sua identidade, sua estabilidade emocional,
sua capacidade de distinguir realidade de imaginação. Então o cérebro faz algo extremamente eficiente. Ele descarta. Não porque o sonho não importa, mas porque manter aquilo pode ser prejudicial. Esquecer sonhos é, na verdade, um filtro. Um mecanismo de proteção. O cérebro prioriza o que precisa ser mantido e elimina o que pode gerar ruído. É como um sistema que limpa informações desnecessárias para manter o funcionamento estável. E isso explica algo curioso. Talvez você não lembre da maioria dos seus sonhos, mas isso não significa que eles não tiveram efeito. Muitos processos emocionais, criativos e até psicológicos acontecem ali, mesmo que você não tenha acesso consciente a isso depois. E talvez o ponto mais interessante de todos seja esse. Você não esquece seus sonhos porque eles são fracos. Você esquece porque seu cérebro decidiu que eles não deveriam ficar. Não é falha. É escolha. Uma escolha automática, invisível, mas essencial. Então, da próxima vez que você acordar com aquela sensação de que sonhou, mas não consegue lembrar de nada, talvez a pergunta não seja por que eu esqueci, mas sim, o que meu cérebro decidiu apagar, e por quê? Se isso mudou a forma como você enxerga algo tão comum, se inscreve no canal e compartilha com alguém que sempre fala eu sonhei, mas esqueci. Porque talvez não tenha sido só esquecimento.